Boa noite novamente a todos, uma boa noite a quem entrou recentemente. Nós vamos dar início a mais uma apresentação aqui do nosso grupo de estudo, Matieleria. Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a presença da professora Roberta Valença. Pessoal, eu gostaria de pedir que vocês mantenham as câmeras e o áudio desligado durante a apresentação. Qualquer pergunta, vocês podem fazer pelo chat, que a gente anota e passa para a palestrante ao final. Ao final da apresentação, se alguém tiver alguma dúvida pertinente, podem ficar à vontade para abrir seus áudios e câmeras. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença da nossa palestrante de hoje. Vou fazer a apresentação dela formal. Roberta de Lima Valença é pós-doutoranda em Ciência Animal e Pastagem pela UFAP, possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Sergipe em 2011, mestrado na mesma instituição em 2013 e doutorado pela Unesp, campus de Jabuticabal, em 2017. Participou de diversos projetos de pesquisa e extensão na área de nutrição de ruminantes, produção de ruminantes e comportamento animal. Participou também da empresa Júnior de Zootecnia da UFS, atuando como diretor de projetos da área de ovino-capinocultura. Foi bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, PIBIC, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Extensão, PIBIX, da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Federal de Sergipe. Presidente do Centro Acadêmico de Zootecnia e participou ativamente de organização de eventos científicos na área. Desenvolveu pesquisas com coprodutos agroindustriais para alimentação de ruminantes, estudando desde aspectos ligados à alimentação até a qualidade da carne. No ano de 2018, ingressou no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, como instrutora de formação profissional e promoção social, onde ministrou treinamentos a produtores rurais do estado de Sergipe. Em seu estágio pós-doutoral, desenvolve pesquisas envolvendo variedade de palma forrageira. Professora? Boa noite, professor. Boa noite a todos. Antes de começar, a minha apresentação não está aparecendo completa, né? Não, está só... E eu já estou projetando totalmente. Não sei por quê. Se eu não me engano, é a forma com que você apresenta. Tem algumas opções aí, e uma delas fala que é a tela toda, quando você faz o espelhamento da tela. Confere para a gente, por favor. Deixa eu tentar aqui. Encerra, e na hora que você retornar, isso. Tem algumas opções. A tela inteira é essa, então? Eu acho que é isso. Deixa eu tentar. Não. Geralmente, quando eu coloco uma janela, aí vai certinho, mas não está indo. Eu estou notando aqui que eu estou pelo celular também.
Já está em modo apresentação, mas não vai. Ô, Estranho. Roberta, por favor, clica nesse do lado, parece um livro, no terceiro. Vizinho ao que você... Isso, aí. Isso. Joia. Obrigado, Francisco. Por Obrigado. nada. Professora Então, arretada. vamos dar início, então, gente. Gente, boa noite. O professor Vitória já falou aí um pouco sobre minha formação, né? A princípio, eu queria agradecer o convite. É sempre muito prazeroso falar sobre a ovinocultura, carne ovina, que foi meu objeto de estudo desde a graduação. Na verdade, eu sempre trabalhei com nutrição, só que os ovinos, eles foram sempre meu objeto de estudo, né? Então, hoje, eu vou estar trazendo para vocês alguns aspectos do mercado e sobre a qualidade da carne também, né? Que pouca gente conhece, tá? E, a princípio, quero agradecer o convite, né? Ao professor aí, ao grupo de estudos da universidade e tudo mais. Podem perguntar ao fim da apresentação, estou aberta. O que eu souber responder, irei responder. O que eu não souber também, a gente corre atrás depois, tá? Então é isso. Hoje a gente vai falar um pouco, eu gosto de colocar essa introdução, que é para mais ou menos basear os espectadores, né? A gente vai falar sobre a caracterização da atividade. A gente não pode falar de carne sem entender o que é a atividade em si, né? A gente vai falar também sobre o mercado mundial, tá? Bem como o mercado brasileiro, entraves para a produção brasileira, desafios para a melhoria da produção e considerações finais, né? Caracterização da atividade. O que é a ovinocultura, né? A ovinocultura, ela é uma atividade que tem prós e contras, como todas as atividades, praticamente, né? Não, praticamente não, todas as atividades, né? Sendo elas envolvendo animais, vegetais ou de outros setores, tá? Na ovinocultura, a gente observa os pontos positivos, como alta prolificidade, tanto ovinos quanto caprinos têm alta prolificidade, né? Ciclos de produção curtos, isso quando a gente compara com bovinos, tá? Um ovino, ele com 5 meses, ele já está pronto para o abate. Um bovino, no Brasil, a gente tem uma média de 2 anos, né? Então, é uma diferença bastante grande, tá? A gente tem maior taxa de lotação em relação a bovinos. Como assim, Roberto? Maior taxa de lotação. O ovino, ele é um animal menor, então, na mesma área que um bovino estaria pastejando, mais ovinos irão pastejar, né? E em um ciclo mais curto. Então, de certa forma, a gente tem uma maior produção de carne por área, tá? E aí o outro tópico já fala aqui da maior produtividade por área em relação a bovinos, né? Melhor preço na arroba. Isso aqui era uma realidade, hoje nem tanto, dependendo da localidade, porque a arroba do bovino está bastante elevado o preço, né? Deu uma queda, mas ainda está bastante elevado, tá? E os lácteos? Aí os lácteos, isso sim, nós temos os ovinos, os lácteos de origem ovino, né? Leite, queijo, leite nem tanto, mas queijo, iogurtes, eles têm um valor comercial bem alto, tá? E agora, os contrapontos, quais são os pontos negativos dessa atividade, né? Esses animais, eles têm maior susceptibilidade à verminose, eles têm maior atenção, exigem maior atenção em relação à sanidade, maior susceptibilidade ao ataque de predadores, por serem animais menores, tá? E todos esses aspectos fazem com que os ovinos, eles necessitem de estruturas específicas de produção, né? A gente precisa de um manejo mais próximo do que o bovino, tá? Porque eles têm uma tendência a ter problemas de casca, dependendo da raça. Verminose é um dos grandes gargalos da atividade, então a gente precisa acompanhar de perto a questão da verminose, entre outras coisas. Então, essa atividade, ela costuma ter um maior custo em relação aos bovinos, mas mesmo assim ela consegue ser mais lucrativa do que os bovinos. Claro que não é uma receita de bolo, né, gente? Em determinados cenários, tá? Mas é uma atividade bastante interessante. O rebanho ovino no mundo. Hoje em dia, observa-se que está em exceção, ou está em
está subindo, né? Está em ascensão, tá? Nós observamos também que a Ásia, ela tem 42,6% do rebanho, é o continente que mais tem ovinos, seguido da África, Europa, Oceania e Américas, né? Vocês vão observar aqui, ao longo da minha apresentação, que mesmo a maioria do efetivo ovino esteja presente na Ásia, eles não são os maiores não são os que mais comercializam, que mais produzem para venda esse produto, tá? Porque nesse continente aí, a atividade é tida muito como de subsistência, tá? E no Brasil? Nós temos um efetivo de quase 19 milhões. O Nordeste, hoje em dia, tem 67% do rebanho nacional, tá? Seguido do Sul, aqui praticamente, gente, vocês observam, praticamente isso aqui esse efetivo aqui está no Rio Grande do Sul, né? Que durante muito tempo, muitos anos, está lá entre os maiores produtores de ovinos, né? Antes com a lã e agora com carne. Aqui a gente traz uns índices da produção de ovinos e caprinos por estado, tá? A gente observa que a Bahia tem o maior efetivo de ovinos, seguida do Rio Grande do Sul, como eu falei para vocês, né? Que aquele efetivo praticamente é do Rio Grande do Sul, na região sul. Caprinos também, ó, a Bahia também tem o maior efetivo, seguido de Pernambuco, tá? E Ceará nos ovinos aqui. Então, a gente observa uma grande concentração de pequenos ruminantes em geral aqui no Nordeste, tá? Por que isso, né? A princípio, nós temos também a influência dos colonizadores, né? Que quando por aqui chegaram, trouxeram esses pequenos ruminantes para o Nordeste, né? E ao longo dos anos, esses animais foram se adaptando às condições edafoclimáticas daqui, né? Como baixa pluviosidade, vegetação nativa. Então, nós temos algumas raças adaptadas ao Nordeste, né? Que a gente chama de raças nativas. Tá? E o Nordeste tem grande potencial para a produção de ruminantes, né? Eles se adaptaram muito bem à vegetação nativa, né? De acordo com os hábitos alimentares, principalmente dos caprinos, que são animais que têm grande facilidade, né, de consumir vegetação em dois pés, né? Eles são animais que ramoneiam, têm lábios móveis, tanto inferiores quanto superiores. Então, são animais que se adaptaram muito bem ao Nordeste. Tem uma adaptação ao clima, né? Visto que eles são oriundos, principalmente os caprinos, de região árida. Pela proximidade do Nordeste à linha do Equador, ou seja, os dias eles têm amplitudes pequenas, nós temos horas de luz que não se alteram muito ao longo do ano, então isso faz com que a estacionalidade reprodutiva aqui seja praticamente ausente, né? Principalmente nas raças adaptadas ou nativas, tá? E menor incidência de verminose, que, como eu falei para vocês, é um gargalo da produção de ovinos, principalmente. Então, a gente tem uma menor incidência aqui de verminoses no Nordeste. Por quê, Roberta? Por que essa menor incidência? Nós temos uma menor porcentagem, uma menor umidade, né? Que favorece com que tenha que esse ciclo aí dos vermes, eles tenham menos sucesso, tá? Nós temos também, vocês podem procurar alguns artigos científicos que tem alguma detecção de alguns genes em animais nativos e adaptados aqui no Nordeste brasileiro que tem resistência à verminose, tá? Que tem sido um objeto de estudo, inclusive, do pessoal que trabalha com melhoramento genético, tá? Então, isso tudo. Entraves, né? Infelizmente, aqui no Nordeste, ela é tida ainda como atividade de subsistência, a maioria dos casos, não estou dizendo que são todos os casos, tá, gente? Aqui vocês podem encontrar também cabanhas muito tecnificadas. Mas, na maioria, nós ainda observamos baixa tecnificação, baixa qualidade dos produtos e clandestinidade, né? Temos muito ainda abates clandestinos, que o pessoal chama de frigomato, né? E por aí vai.
E como social, né? Como que a gente encara a atividade da ovinocultura, o potencial social que ela tem? Nós acreditamos que ela seja uma alternativa para a convivência com a seca, né? Tanto a ovinocultura como a caprinocultura, tá? São animais que sobrevivem, que são adaptados, como eu já falei, à condição edafoclimática. O nordestino ele tem uma fala, para vocês que não conhecem o Nordeste, o sertanejo daqui, que é muito interessante. E quando tinha uma das grandes secas, né, do Nordeste, que tem secas históricas, tá? Isso não acontece todos os anos com a mesma intensidade, não. Mas nas secas históricas, geralmente o nordestino costuma dizer que o primeiro que morre é o bovino. Se a seca estiver muito grande, o ovino ele tende também a padecer. Agora, o caprino, se ele morrer, é porque o mundo está acabando. Então, são animais bastante resistentes e que, se tiver um melhoramento adequado, um investimento adequado, consegue trazer lucratividade para o produtor, sim. Mesmo em regiões com condições adversas, tá? Acredita-se também em melhoria do IDH, tá? Com essas atividades. E incentiva a agricultura familiar, né? Incentiva a permanência no campo. Então, a ovinocaprinocultura no Nordeste e no Brasil como um todo, ela tem esse potencial, tá, gente? Ele tem esse potencial. É bastante interessante isso. E a produção de carne ovina pelo mundo, como que está? Também está em ascensão. Aqui a gente observa que a China é o país que mais produz carne. Isso aqui foi no ano de... Eu fiz uma média dos últimos 10 anos, tá? Seguida da Austrália e a Nova Zelândia. A China ela produz 32% da carne do mundo, carne ovina do mundo. Porém, vocês vão ver que ela consome também esses 32% e ainda importa carne ovina, tá? Então, a China é um mercado faminto e que vem crescendo o consumo dessa carne ovina, tá? Importações e exportações da carne ovina pelo mundo, né? Aqui eu fiz esses dados são de uma média dos últimos 10 anos, até, na verdade, 2009 até 2019, que são os dados que a FAO tem para a gente, né? Então, a gente vê aqui que a China, olha só, ela é ainda o país que mais importa, mesmo produzindo mais de 30% da carne ovina do mundo, tá? E a Austrália e a Nova Zelândia estão aqui como líderes na exportação dessa carne. Isso daqui é um infográfico, né? Pode-se dizer, da MLA, que mostra uma coisa bastante interessante em relação à produção e o consumo de carne ovina no mundo, né? Vê só, 90% da carne produzida no mundo de ovinos, ela não é comercializada. Está aqui a China com 32%, então ela consome esses 32%, tá? Índia, União Europeia, Paquistão, Turquia, Nigéria, Irã, Austrália, tá? Então, eles são responsáveis por 1%, ou por 90% da produção e não comercialização, né? Eles consomem isso. Dos 10% que sobram, que é comercializado, a gente tem aqui que 3% é a Austrália que produz e 3% é a Nova Zelândia, né? Quando a gente junta aqui, dá 6%, que desses 10 dá 60%. Então, só a Austrália e a Nova Zelândia, elas são responsáveis pela comercialização de 60% de carne ovina no mundo. Então, é bastante interessante, né? Esses dados, tá, gente? São bastante interessantes. E o consumo, olha só. O consumo de carne ovina frente a frango, suíno e bovino e bovina é menor, tá? Porém, é importante mencionar que esse consumo é menor, não é quando vocês pegam dados mundiais, da MLA, da USDA também, que é o Departamento, né, de Agricultura dos Estados Unidos, esse é da Austrália, observa-se que o consumo de tanto ovina quanto caprina, principalmente caprina, é por uma falta de conhecimento ainda da população. Como preparar, como consumir. Apesar da carne ovina ser considerada uma carne nobre, né? Quando você chega num restaurante, está lá. Se você vê os pratos mais caros que se tem, é o carré de cordeiro, né? É o foie gras, a lagosta, mas está lá. O cordeiro está lá entre os tops, né?
Então, é uma carne que pode ser, sim, popularizada, tá? Mas ainda existe alguns entraves. E o consumo de diferentes carnes. Isso aqui é interessante também. Esses dados é sobre a porcentagem das carnes de acordo com grandes nações, né, grandes consumidores de carne. A gente pode observar aqui que o mundo, 5% só da carne consumida é de origem ovina, tá? E aí, quando a gente passa aqui para Arábia Saudita, eles consomem 10%, tá? Então, eles consomem o dobro da média mundial de carne ovina. E é um mercado que já está começando a ficar de olho, que o Brasil já está começando a ficar de olho nele, para exportar. Tá? Nós, hoje em dia, importamos carne do Brasil. A gente não subre o mercado interno ainda, porém, como a exportação tem um maior valor agregado, né? Então, aqui no Brasil tem se olhado para isso, tá? Já tem mercado sendo, já tem acordos sendo firmados com a Arábia Saudita. A gente observa que nem o Japão nem os Estados Unidos consomem muito, não é uma carne popular. Na verdade, Estados Unidos não, na União Europeia. Nem Estados Unidos também. Aqui é uma projeção sobre os mercados em desenvolvimento e mercados desenvolvidos, né? Como vocês viram lá, como eu mostrei antes, né? A Ásia são os maiores consumidores e não a projeção para 2029 vai continuar em amplo crescimento o consumo de carne ovina, tá? Vai continuar maior. Observa-se também que tanto na África quanto na Ásia haverá um crescimento, né? A previsão. Na América Latina será mantido, tá? E nos outros continentes também será mantido. Mas esse mercado aí, a Ásia e a África, são mercados que estão em ampla expansão de consumo de carne ovina. E o consumo anual de carne ovina per capita, né, por país, como que é? A Austrália é o maior consumidor, tá? Quase 6 quilos por ano, né, de carne ovina. Seguida da Arábia Saudita. E nosso Brasil está aqui só com 0,4, né? Ou seja, 400 gramas por dia, né? 400 gramas ano, desculpa, porque aqui é ano, tá? É muito pouco, não é? Há alguns dados, que informam que esse consumo é muito maior, né? Porém, como nós temos ainda um mercado clandestino de carne ovina muito grande, muito representativo, então não deu para calcular, para colocar nesses dados, para computar junto com esses 400 gramas, né? Mas estima-se que o consumo de carne ovina seja maior do que 1 quilo no Brasil, por ano, tá? Então, essa clandestinidade aí de abates e vendas de carne ovina prejudica bastante aí, principalmente na qualidade, né, dos produtos, tá? Estima-se que apenas 20% desse consumo seja feito em casa e 80% fora de casa. Então, as pessoas elas consomem carne ovina de acordo com esse relatório, de acordo com esses órgãos aí, elas consomem a carne fora de casa. E como eu falei para vocês, é uma carne de restaurante e tal. Porém, se a gente realmente projetar os dados que não são computados, acredita-se que essa estatística aí muda, entende, gente? Que no Nordeste a gente observa que há grande consumo de carne ovina em casa também, né? Tá? Não é como muita gente pensa que a gente... Inclusive, eu já vi até colegas falando em apresentações e tudo, que o consumo de carne caprina aqui no Nordeste, você se encontra com muita facilidade. Não é verdade, viu, gente? A gente encontra com muita facilidade aqui bovino, suíno e as aves, né? Mas caprino e ovino, apesar de termos o maior rebanho, que é a região Nordeste tem o maior rebanho, mesmo assim não tem tanta facilidade de encontrar essas carnes, tá? Não são todos os mercados que a gente encontra, não são todos os açougues. Então, mesmo aqui, existe uma demanda e uma oferta que não supra essa demanda, tá? Os hábitos de consumo. Bom, é um nicho de mercado, como vocês viram, né? Ou seja, 5% só, representa 5% só dos consumos de carne no mundo, tá? Então,
eu digo sempre aos meus alunos, às pessoas que conversam comigo quando a gente está discutindo sobre esse assunto, dando palestra e tal, cursos, que isso não é negativo. A gente precisa ver isso como uma oportunidade de negócio, tá? De crescimento. Porque quando a gente projeta isso para o Brasil, nós temos uma demanda e a nossa oferta não supre. Por que você está falando isso? Porque a gente importa carne do Uruguai. Tá? Mercados como São Paulo, que tem uma necessidade de carnes nobres, né, de carnes mais prime, elas importa do Uruguai. Né? Eu acho que foi no ano de... Eu não estou com esse dado oficial aqui, mas no ano de 2014, 80% da carne que entrava em São Paulo vinha do Uruguai. Tá, gente? Então, é um mercado aí que tem um grande potencial. Tá? Poucos países têm excedente exportável, como eu já mostrei, né? Menos de 10% da produção de carne ovina é comercializada. A Austrália e Nova Zelândia respondem por mais de 60% de exportações. Tá? É menos dependente do mercado global de grãos para a ração e mais influenciada pela variabilidade climática. Por que isso? Porque os grandes produtores de ovinos, como a Austrália e Nova Zelândia, têm uma produção baseada, uma produção concentrada no pasto, né? Os animais lá são criados no pasto. Então, eles não têm uma codependência de grãos, como temos aqui com os bovinos, como tem isso com a produção de bovinos, tá? A produção tem um crescimento de 1,6%, e tentativa de substituir, houve uma tentativa, né, agora pela China, de substituir a carne de porco pela ovina, como forma de fugir da peste suína africana, tá? Na pandemia também observou-se um aumento de consumo da carne ovina e caprina na China, principalmente a caprina, né, por eles acreditarem, e é verdade, que ela é mais saudável, e até, de certa forma, nutracêutica, aumentando a imunidade, isso é carne caprina, tá, gente? Então, os chineses, eles aumentaram o consumo de caprinos durante a pandemia. E a frequência de consumo de carne ovina? Uma vez por mês, isso aqui no Brasil, tá? Esse estudo de Andrade buscou estudar os hábitos de consumo de carne ovina no Brasil. E pasmem, né? Uma coisa que pelo menos ninguém que eu conheço sabia ou imaginava, é que o Sul, eles consomem, 73% da população, né, do Sul consome carne ovina mais de uma vez por mês. 73% não, desculpa. 73% das pessoas que consomem carne ovina uma vez ao mês são do Sul do Brasil, e não do Nordeste, como a gente achava, né? Depois do Sul vem o Sudeste, ó, e o Nordeste só em terceiro, tá? Então, é aquela coisa, nós estamos na academia, mas a gente conhece muito pouco do mercado ainda do Brasil, as potencialidades que tem o mercado. Tá? E quais são os entraves para a produção brasileira? Por que a gente tem uma demanda menor do que a oferta? A gente ainda encontra, como eu já falei, encara essa atividade ainda como de subsistência, né? A maioria dos ovinocultores, tá? Então, tem-se também uma baixa padronização de carcaça, uma baixa oferta, pouca atenção à qualidade da carne, pouco uso de tecnologia, abate de animal mais velho, quando o mercado quer cordeiro e não carneiro, né? Muita gente fala, não gosto de carneiro, é forte, tem um cheiro forte. Mas muitas vezes eles comeram animais que eram mais velhos, animais que passaram aí por toda a puberdade e não foram castrados, então tem gostos peculiares na carne que não são tão agradáveis. Tem pessoas que apreciam animais mais velhos, tá, gente? Estou falando aqui que agora que todo mundo tem que abater cordeiro, não, o mercado é que manda, né? Os cordeiros, como de raças precoces, como a Ile-de-France, Texel, com 3 meses, já tem muitos animais que já estão com peso ao abate. Para nichos de mercados que gostam de consumir carne cozida, essa carne já não é tão atrativa. Eles querem animais mais velhos, né? Um peso ao abate de mais de 45 quilos. Tá? Então, tudo é um ajuste de mercado, né? Tudo é demanda. E técnicos, aspectos técnicos, né? Nós temos
Esses 3 sistemas de produção aqui dos ovinos, o extensivo, né, que aqui no Nordeste é mais popular, tá? Semi-intensivo, e acredito que seja o tipo de criação mais popular no Brasil, né, esse semi-intensivo. O produtor solta os animais durante o dia e à noite recolhe, né? Por que isso? São animais que são presas, né? Já falei aqui, que são presas, que são predados com muita facilidade. Então, todas as noites o produtor prende nessa estrutura aqui, que são os apriscos, né, que nós chamamos de aprisco. São estruturas suspensas, né, que protegem tanto de predadores, quanto dificultam o contato desses animais com as fezes, que ficam aqui embaixo, tá? Que, inclusive, as fezes são fontes de adubo orgânico, né, de matéria orgânica para o solo também. Então, esse tipo de estrutura é bastante comum. No Nordeste, no Sudeste, no Sul também já vi, né? São estruturas suspensas, tá? E o intensivo, né? Eu, particularmente, nunca vi uma produção desse tamanho daqui da foto, só que é na Argentina. Eu nunca vi aqui no Brasil esse tipo de sistema de produção. Mas temos também, tá? Inclusive no Nordeste, não desse tamanho. A gente tem galpões cobertos, tem-se também produção intensiva. Mas não é a realidade da maioria da ovinocultura brasileira. Raças mais utilizadas no Brasil. Nós temos o santinês, que é uma raça brasileira, tá? Oriunda do cruzamento de 3 raças, e também sabe-se agora por algumas análises genéticas que o santinês moderno tem Suffolk também, tá? Não é só Morada Nova e Bergamácia, né? Tem também o Suffolk moderno. Temos o Doppler também, que é muito utilizado em cruzamento industrial com santinês, tá, gente? O Ile de France, que é bastante popular no Sudeste, no Sul, por ser um animal considerado como de qualidade excepcional de carne, né? A qualidade da carne, a precocidade desse animal é bastante interessante. Tive a oportunidade de trabalhar com essa raça no meu doutorado, lá na Unesp, e a qualidade da carne desses animais é bastante interessante, acabamento de carcaça, tudo. E o Paul Dossett, né, que é considerado a melhor carne ovina, essa raça aqui. O Ile de France na formação do Ile de France tem Paul Dossett também, tá? Então, eles são muito apreciados pela qualidade da carne, acabamento de carcaça. Texel também é muito popular no Brasil. E a nossa Morada Nova também é bastante popular, porque é muito prolífica, tá? Tem uma alta resistência verminosa também, tá? Então é um animal bastante interessante. É claro que a raça vai depender do seu sistema, tá, gente? E critérios de qualidade de carcaça. Como que a gente sabe que nós temos uma carcaça boa, né? Como que avalia isso? Pelo peso, rendimento, conformação, acabamento e rendimento de cortes, tá? E quais são os fatores que influenciam na qualidade da carne ovina, né? O sistema de produção, a raça, o sexo, a idade, a alimentação, presença ou não de estresse, tá? E a alimentação materna, né? Quando eu fazia faculdade, há 10 anos atrás, que eu me formei em 2011, tá? Tá com 10 anos esse ano, a gente aprendia que era só aqui, ó. Sistema de produção, intensivo, extensivo, semi-intensivo, raça, idade, sexo, alimentação. Hoje em dia, sabe-se que o estresse, né, presença ou não de estresse, ele vai atuar diretamente, tanto nos aspectos quantitativos quanto qualitativos da sua produção, tá? E a alimentação materna também é um assunto até pouco abordado na ovinocultura, que é a questão da programação fetal, né? Como que a alimentação da matriz vai influenciar na qualidade do cordeiro, tá? Então, é uma coisa que vem se estudando, já é bastante popular em suínos, né? Em bovinos também já se tem muita coisa, mas em ovinos ainda é pouco estudado, tá, gente? Mas já se tem alguma coisa aí.
como que o sistema de produção ele vai influenciar na qualidade da carne, né? O trabalho do ESIC que colaboradores, EQIS colaboradores, eles analisaram 4 sistemas de produção. Confinamento, pasto, confinamento mais a mãe, pasto mais a mãe. E eles observaram a qualidade da carne, né? E a intensidade de odor, ela foi maior, aqui foi menor, na verdade, nos animais a pasto, tá? É importante mencionar também, eu coloquei esse dado aqui da idade ao abate, porque a idade ela influencia em muita coisa também, né? Já puxando o gancho para a idade aí também, tá? A idade do animal, né? Observa-se aqui que os animais que foram criados a pasto, ou seja, eles foram desmamados e foram direto para o pasto, eles tiveram uma idade ao abate maior, tá vendo? Então, isso daqui influenciou também nas outras características, como maciez. Foram animais que tiveram tiveram umas das carnes menos macias, tá? Suculência foi uma das carnes também, foi uma das menos macias, né? Aceitabilidade geral, nós tivemos maior aqui confinamento com a mãe, teve uma maior aceitabilidade geral, junto com o pasto e mãe, tá? Como assim? Não sei se ficou claro como foi o sistema que eles utilizaram. Foi o seguinte, eles tinham animais que foram criados com a mãe, e quando chegou a idade do desmame, um lote foi para o confinamento, outro lote foi para o pasto, outro lote não foi desmamado e ficou com a mãe, confinados, e outro foi a pasto e ficou com a mãe no pasto, tá? Então, eles observaram essa influência aqui. E os animais que ficaram com a mãe tiveram a carne com maior aceitação geral. Tá? E o sistema de produção em relação à idade ao abate. Ó. Isso aqui já é outro trabalho de outros colaboradores. Eles observaram que os cordeiros desmamados e criados em pastagem, né, teve uma idade ao abate maior, tá? Do que os outros que foi desmamados e confinados, sem desmame, criados em pastagem, e sem desmame suplementados com crepe feeding. Tá? Mas por que isso? Por que a pastagem tem Eu sei que tem pessoas aqui que podem ser da área de alimentos, talvez não entendam, né? Quem é da área de zootecnia, que está um pouco mais avançado no curso, já sabe. De veterinária também. Os animais que são criados a pasto, sem nenhuma suplementação, eles têm uma oferta de nutrientes menor, né? Então, tem uma tendência a chegar ao peso ou abate mais demoradamente. Tá? Peso de carcaça fria foi menor desses animais. Rendimento de carcaça fria também. Ganho de peso diário foi menor, tá vendo? O que foi maior foi nos animais que foram desmamados e confinados. Ah, Roberto, isso é uma realidade. Não, juntamente com esses aqui também, né? É importante falar. Opa, não, tá certo. Desculpa, gente. Esse daqui realmente, os cordeiros desmamados e confinados tiveram um maior ganho de peso diário, tá? Ah, Roberta, mas isso aqui é receitinha de bolo, tá? Então, todo animal que vai ser desmamado e confinado vai ganhar mais peso do que outro. Não, isso daqui depende do seu sistema de produção. Temos sistemas de produção que tem pastos com muita qualidade nutricional, né? Que tem uma grande qualidade nutricional, que os animais não são nem desmamados, tá? Eles ficam com a mãe, a pasto, e tem um ganho de peso satisfatório e vão direto, não são nem desmamados, já vão para o abate, tá? Isso vai depender muito da qualidade do seu pasto, tá? Da sua raça, entre outras coisas. A raça. Nesse trabalho aqui, de Brito, ele estudou o Santinês, Doppler, Lider France e Texel. Animais com o mesmo peso foram mantidos sobre um sistema de alimentação igual, tá? E eles observaram que o santinês, ele passou mais dias em confinamento. Isso não é bom, né? O animal que está mais dias em confinamento, ele está comendo mais. Então, de certa forma, ele está tendo um maior custo de produção. É claro que dias de confinamento, só dia de confinamento não diz nada, né? A gente precisa ver também outras coisas. Como consumo de matéria seca,
foi maior também no santinês. Conversão alimentar foi maior no santinês, tá? Então, nesse sistema aqui de Brito, o santinês ele foi um animal que foi inferior às outras raças, tá? E a gente observa aqui que o Ile de France, ele teve uma conversão alimentar menor, ou seja, para quem não entende esse índice, conversão alimentar, o que é isso? Quanto ele precisou comer para ganhar 1 quilo, né? Comer para ganhar 1 quilo. Então, quanto menor, melhor. Né? Então, o Ile de France, ele teve uma conversão alimentar melhor. Tá? Conversão em relação ao consumo total de matéria seca. Vê só, o Texel, ele teve o menor consumo de matéria seca, o que é bom. Tá? E o ganho de peso diário, o Ile de France teve o maior ganho de peso diário. Né? É claro que isso aqui são índices, mas a gente precisa calcular tudo, né? Precisa calcular, precisa colocar na ponta do lápis, tá? A gente costuma muito falar sobre teve uma produção maior e a eficiência desse sistema. Será que foi melhor? Tá? Será que o santinês ele é melhor, ele é inferior em relação à produção em todos os cenários? Não. Né? Terão cenários, terão condições de produção que o santinês ele vai ser superior ao Ile de France. Tá, gente? Isso tudo a gente costuma dizer que modelos biológicos não são exatos, tá? Modelos biológicos dependem de muita coisa, né? Mas isso aqui, esse trabalho aqui, ele mostrou que quando os animais são desafiados, ou seja, quando eles têm uma oferta de alimento de boa qualidade, em grande quantidade, nessas condições o Ile de France respondeu melhor, tá? Rendimento de carcaça. O Dorper, ele teve um rendimento de carcaça maior, só que isso também não é uma realidade, tá? Gente, depende muito. Porque esses rendimentos de carcaça aqui, a gente que é acostumado a trabalhar com esses dados, isso aqui está um pouco superior ao que a gente observa. Geralmente o rendimento de carcaça dos animais é em torno de 47, 48, tá? 50% já é um rendimento, assim, eu diria que bem acima da média, né? Então, a gente observa aqui que o Doppler e o Texel tiveram um rendimento maior nesse trabalho aqui de Brito, né? Peso de carcaça fria no Doppler foi maior também. Espessura de gordura foi maior no Ile de France, tá? É bastante interessante esse dado aqui, que eu já vi isso na prática, né? O Ile de France, ele tem uma gordura de cobertura muito, muito interessante para ovinos, viu, gente? Eu estava acostumada a trabalhar com animal deslanado, então o animal deslanado ele tem pouca gordura de cobertura, né? Então o animal, quando ele vai para a câmara de resfriamento, tem um abate, né? Passa pelo resfriamento, tem algumas pessoas ou alguns sistemas de produção recomendam colocar um saco plástico que vai proteger o animal, proteger a carcaça do animal de queima, né, pelo frio e até de encurtamento pelo frio, né? Já o Ile de France, a gente observa que a carcaça desses animais tem uma distribuição de gordura muito, muito, muito legal, tá? É bastante interessante. Então, muitas vezes, um cruzamento entre essas raças poderia dar um F1 bastante interessante, dependendo do seu sistema de produção, tá? E o sexo? Esse trabalho aqui antigo, até clássico, ele avaliou a influência do sexo no peso corporal de carcaça, no peso corporal, no peso de carcaça, no rendimento de carcaça, né? Os animais foram abatidos com 4 meses, observou-se que o peso corporal foi menor nas fêmeas, né? Maior nos machos castrados, nos machos, depois nos machos castrados e depois nas fêmeas. O peso de carcaça acompanhou a mesma coisa. Porém, quando a gente vem aqui para rendimento, olha só, a gente observa que as fêmeas tiveram um melhor rendimento. Tá? E a alimentação? Bom, a alimentação é um assunto que, se a gente for conversar, dá um dia inteiro, uma semana, e não acaba de assunto, né? A alimentação é um dos grandes, se não o principal, agente que modifica essa questão de qualidade de carne, né?
Então, esse trabalho aqui, eles utilizaram níveis de energia diferenciados, 3 níveis de energia metabolizável, e analisaram qual que é a influência disso na carcaça, né? Então, observaram que o peso da paleta foi maior aqui nesse nível de energia, tá? E juntamente com o pescoço. Os outros não modificaram muito. Mas aqui, com certeza, vai ter uma modificação de gordura de cobertura também. Mas é só para ilustrar aqui como que a alimentação ela influencia na qualidade da carne, né? Aspectos qualitativos e quantitativos também. Isso aqui é a relação de ácidos graxos saturados e ácidos graxos insaturados da carne de cordeiro. Vê só, na literatura prega-se que a carne de ruminantes é rica em ácidos graxos saturados, que são os ácidos graxos tidos como os ácidos graxos que fazem mal à saúde, né? Que são hipocolesterolêmicos, que causam entupimento de artérias, não todos os saturados. Hoje em dia sabe-se que alguns saturados eles são neutros e até benéficos. Mas quando faz essa soma aqui, tende a dizer que os ruminantes são vilões, né? E eu fiz questão de trazer fiz um pequeno levantamento sobre a porcentagem de ácido graxo saturado e insaturado da carne de cordeiros de alguns trabalhos, tá? E o que foi que eu observei? Que isso que falam na literatura, que carne de ruminante tem mais ácido graxo saturado, não é verdade, tá, gente? É claro que isso aqui foi um levantamento pequeno, mas rapidamente alguns artigos que eu peguei, alguns trabalhos que eu peguei, mostram aqui que o ácido graxo insaturado da carne de cordeiros é maior do que os saturados. Não são em todos os trabalhos, até no nosso trabalho aqui, a gente observou aqui que é meio a meio, né? E em outros trabalhos. Então, isso aqui são dados da alimentação controle, tá? Não tem nenhum aditivo nem nada, mas só para mostrar para vocês que isso é mito, de dizer que todos os ruminantes têm carne, tem mais ácidos graxos saturados do que insaturados. O cordeiro, ele não é assim, a carne do cordeiro. Bom, esse também é um trabalho nosso, publicado esse ano, na Livestock. Foi originada da tese do Tiago Borg, isso lá na Unesp, Jaboticabal. A gente utilizou algas marinhas do gênero Schizochitrio na alimentação de cordeiros. Essas algas, elas são fontes de ômega 3. Então, a gente queria, colocando ela na dieta, né? Ela é fonte de gordura, fonte de proteína também. Colocando ela em níveis diferentes na dieta, fazer com que a carne ficasse mais rica em ômega 3, mais rica em CLA, melhorasse o perfil de ácidos graxos da carne, mais ainda, né? E a gente conseguiu, vê só. A quantidade de ômega 3 dos animais que consumiram 4% da alga foi 5,5 vezes maior. Então, o animal com tratamento controle aqui, ele tem 0,56% de ômega 3 e aqui tem 3,1%, tá? Então, é bastante alto. O CLA também, que é o ácido linoleico conjugado, deu uma aumentada também. Então, pode-se, e é uma coisa que o mercado vem buscando, essa questão de manipulação aí da qualidade da gordura da carne, tá? Então, deu uns resultados bastante interessantes. Depois desse trabalho, com as algas, a gente fez outro trabalho, só que dessa vez a gente adicionou vitamina E, que é um antioxidante, porque sabe-se que esses ácidos graxos de cadeia longa, como ômega 3, eles são muito susceptíveis à oxidação, né? Principalmente nos ruminantes, pela questão da biohidrogenação. Então, a gente adicionou vitamina E, que é um antioxidante, e vamos ver se ela consegue diminuir aí a oxidação desses ácidos graxos, né, presentes na alga, tá? Então, esse trabalho foi assim, a gente pegou a dieta com 4%, que foi a dieta que deu mais certo lá naquele trabalho, e adicionamos vitamina E. Então, vocês veem aqui tratamento controle, né, um com farinha de alga marinha, outro só com vitamina E, sem farinha de alga, e outro com farinha de alga e vitamina E. Então, a gente observou um aumento aqui dos ácidos graxos poliinsaturados, tá? Um aumento do ômega 3 também, então deu super certo.
E uma coisa que eu não sei se dá para ver daí é a cor dos hambúrgueres. Olha só os hambúrgueres com vitamina E. O hambúrguer só com vitamina E, como tem uma cor muito mais atrativa, né? Isso a indústria já sabe, né? A gente já sabe que a vitamina E, ela diminui a oxidação, tanto proteica quanto lipídica, né? E nós não avaliamos vida de prateleira, tá, gente? Mas acredita-se que esse hambúrguer aqui, só com vitamina E, tem uma vida de prateleira maior. Uma shelf life, né? Então, a gente observou que nos hambúrgueres aqui, o hambúrguer com farinha de alga marinha e vitamina E teve 7,7 vezes mais ômega 3 do que o do tratamento controle, tá? Então, e os desafios para melhorar a cadeia, né? O que é que precisa para melhorar essa cadeia? Porque eu, como estudante das ciências agrárias, eu não sei se vocês também que são estudantes, quem é professor que foi estudante, desde a faculdade a gente escuta isso. Não, porque a ovinocultura ela tem muito potencial, ela vai crescer, tá? Só que o olhar para a ovinocaprinocultura, ele precisa ser mais direto, precisa se ver a ovinocaprinocultura como atividades que transformam realidades, né? Não só econômicas, mas sim transformadoras de realidade. Então, são as minhas observações, que é que a gente acredita, minhas e, na verdade, de muitos trabalhadores da área, para a melhoria da cadeia. O que é que a gente encontra de desafios? Né? A gente precisa regularizar os abates clandestinos. A gente precisa facilitar o acesso desses produtores, dos pequenos produtores, a abatedouros que não sejam clandestinos, que tenham CIF, que tenham algum selo, tá? Qualificar os matadouros municipais, redução no custo de produção. Como que a gente faz isso? Principal fator que onera custo de produção, alimentação. Como que a gente faz com que o produtor ele reduza o custo de alimentação? Assistência técnica. Bota os meninos para o campo para ensinar para os produtores como que se diminui o custo de produção, como que a gente diminui o custo com a dieta, tá? Precisa de uma urgência na quantificação e qualificação da assistência técnica e extensão. A gente precisa de gestão, acesso de capital de giro, né? Tanto para a produção quanto para o processamento. Disseminação de tecnologias para produção, melhoria genética, nutrição. Estudos de mercado, né? Ou seja, o produtor ele não pode dar um tiro no escuro. Ele precisa, antes de começar a produzir, saber para quem vender, né? A gente precisa desses elos, né? Produção em conformidade com as produções legais e de mercado. Constância no abastecimento, escala de produção e selo de origem, tá? Falando nesse selo de origem, sei que não tem tanto a ver, e tem a ver sim com a nossa palestra, é sobre os animais produzidos na caatinga aqui, nordestina, né? Nesse habitat que só tem no Brasil, né? Esse bioma, o bioma caatinga, e que descobriu-se, não tão recentemente, mas não tanto tempo atrás também, que as árvores da caatinga ela tem compostos que só nela tem e que favorecem a produção de compostos nutracêuticos. E esses compostos passam tanto para o leite quanto para a carne. Então, é uma coisa bastante interessante aqui da produção de ruminantes aqui na caatinga. São metabólitos secundários que eles agem de diversas formas aí, tá? Tanto nos animais, quanto nos animais, quanto nos humanos também, né? Então, essa questão dos selos de origem, a gente acha que é uma grande incentivador, um grande caminho aí para a produção de ovinos e caprinos no Brasil, tá? Nós temos produções diferenciadas. A gente observa que mercados como o europeu, eles usam e abusam dos selos de origem, né? Então, a gente acredita que isso é um grande caminho aí para as cadeias aí da ovinocaprinocultura, tá? E as considerações finais, né? A carne ovina representa uma grande oportunidade de negócio a ser explorada. A ovinocultura é uma atividade de grande potencial do ponto de vista financeiro e de desenvolvimento social, né, gente? Então, assim, sou apaixonada por essas atividades, porque eu acredito, sim, que elas podem mudar realidades, tá? Então, meus agradecimentos aqui, né, para o grupo de estudos de vocês,
a universidade a qual ele faz parte, a universidade que eu faço parte, que é o FAP, né? Que é onde eu encontro-me vinculada. E também, isso aqui é um Instagram nosso, que a gente busca, eu mais uma amiga, né? Também zootecnista, busca estar trazendo novidades para o campo, né? Levar conhecimento para o produtor. A gente tenta usar esse Instagram como uma transferência de tecnologia, né? Porque a gente absorve tanto conhecimento, então a gente tem esse Instagram como uma forma de passar conhecimento, tá? Então é isso, professor. Muito obrigada. Tá? Vou parar a apresentação. Obrigada aí, quem conseguiu ficar até o fim aí me escutando. Obrigado a todo mundo que ficou até o fim. Eu vou disponibilizar a lista de chamada para quem tem o costume de estar com a gente. Sempre a gente emite o certificado. Aí as informações e o link, né? Aparece bem no início aí. Pessoal, alguma pergunta? Vi que não tiveram perguntas aqui no chat, mas muita gente agradecendo, falando que a palestra foi excelente. Quem quiser abrir o microfone para fazer algum questionamento, fique à vontade aí. Bom, eu vou então iniciar aqui com a minha dúvida, a professora Roberta, é sobre que instituição governamental ou associação de produtores que tem trabalhado com o fomento do consumo de carne ovina, se é algo mais regional, porque eu acho que a nível de Brasil não tem nenhum plano do Ministério da Agricultura, né? Não tem nenhum tipo de incentivo, né? Sim, recentemente, né, com o governo em questão, eu não tenho certeza disso, porque a pandemia meio que bagunçou tudo, né? Mas tinha-se esse planos para, se eu não me engano, desenvolve semiárido. Se tem alguém aí presente que saiba, pode falar, por favor, que eles tinham, sim, uma linha de fomento para a ovinocaprinocultura, sabe, professor? Mas eu não sei como ficou depois da pandemia. Pelo INSA, Roberta, o Instituto Nacional do Semiárido? Não, foi do governo federal. Ele estava, inclusive, saíram até projetos, né, para desenvolvimentos de arranjos produtivos locais também, para ter acesso a esse fundo e desenvolver projetos, professor. Tem também as rotas do Cordeiro, né? Aqui no Ceará, por exemplo, a gente tem, né? Pega Pernambuco, uma parte do Piauí, e tem também uma política pública para isso, né? Eu posso já procurar o número dela aqui, só que assim a gente tenta incentivar os produtores não depender das políticas públicas do governo, né? Porque é verdade. É um beco sem saída, né? Sim. Além delas serem muito voláteis, né? Isso, eu vou procurar e já posto aqui no chat, só um minuto. Tá ok. Então vamos lá. A Letícia, é verdade, professora, isso é verdade. Eu estava vendo o pessoal, uma palestra até da menina que trabalha, né, com isso, lá na Nova Zelândia, ela falando que os produtores não querem subsídio do governo. Eles que não querem, né? Porque eles também têm uma cadeia muito já estruturada e tudo mais. Pode falar. A Letícia Gonçalves, por que no trabalho apresentado se utilizou a farinha de algas marinhas? Tem algum trabalho sobre a alimentação de animais com essa farinha? Tem sim, Letícia. Nossos trabalhos estão saindo, graças a Deus, ainda sobre eles, mas já tem um pessoal que está trabalhando, com cordeiros nem tanto, mas já tem com bovino aí. Ela é fonte de gordura, fonte de proteína e fonte desses ácidos graxos de cadeia longa, né? Como o ômega 3. Então, é utilizado para isso, para melhorar, digamos assim, a gordura, né, do ruminante. Respondeu, também, Letícia? Roberta, um amigo meu
no doutorado, o Tiago Bernardes, hoje professor da foi redistribuído da Rural do Rio para a Universidade Federal do Sergipe, no interior do Sergipe, o Tiago Bernardes. Ele trabalhou com essa mesma farinha para nutrição de tilápia, né, para aumentar o ômega 3 no filé. Então, vocês podem pesquisar Tiago Bernardes, UFV 2015, ou foi 2016, a tese dele, e tem lá falando sobre essa mesma alga, né, para nutrição de tilápia, tá? E a política pública que eu havia falado é a Lei 13.854, de 8 de julho de 2019, que institui a Política Nacional de Incentivo à Ovinocaprinocultura. Eu não consegui copiar tudo, deu erro, mas vocês colocando lá no Google, vocês vão encontrar essa política pública, né? Aquilo que a gente já vem falando, né? Fazer com que o produtor ele não fique à deriva dessas políticas, né? Sim, total. É porque, infelizmente, né, nós não temos essa cultura de associativismo, cooperativismo tão forte, né, professora Francisca? Porque desde que eu comecei a fazer extensão rural, eu acredito fielmente que esse é o caminho, tá? Porque nós temos módulos de produção pequenos, principalmente no Nordeste, tá? Que não consegue ter uma escala de produção grande, ou seja, ele não consegue fornecer com frequência, com determinada frequência, né, para redes de supermercados, restaurantes e tal. Então, quando a gente tem um associativismo, um cooperativismo, quando eles fazem associações cooperativas, eles poderiam conseguir isso, né? Então, eu acho que o caminho é esse, gente. É um dos caminhos. Ok, gente, muito obrigado. O Osiel, ele perguntou se a apresentação pode ser repassada. Então, Osiel, a minha equipe entrou em contato com vocês autorizaram a divulgação no YouTube da palestra, professora Roberta? Sim, professor. Ok, então, senhor Ziel, nós temos um canal no YouTube, que é o mesmo nome do nosso grupo de estudo, Matileria UFG, que você pode acessar. Todas as palestras que a gente recebe a autorização para disponibilizar, elas estão lá, tem outras inclusive, e essa em breve também a gente vai subir lá no nosso canal no YouTube. Fiquem à vontade a todos a conhecer. Pedir alguém para poder colocar o link aqui do canal, se importar, a Letícia ou a Ana. Vamos seguir, então. O Edgleicia Alves. Professor, boa noite. Me chamo Edgleicia, zootecnista do Maranhão. Por que existe esse contraste em relação à região Nordeste, que concentra o maior rebanho de pequenos ruminantes e poucos abatedouros para esses animais, do que na região Sul, que tem um menor rebanho e uma maior quantidade de abatedouros para esses animais? Opa, o microfone desligado. Então, eu não sei se essa informação procede, sabe? Você, de Gleicia, você tem esses dados mesmo? Tipo assim, é alguma coisa oficial? Mas se realmente procede, é questão política, questão de logística, tá? É um dos grandes gargalos da produção, ao meu ver. Porque tem gente que produz na Paraíba e vem abater em Sergipe, tá? E que contramão, né? Que custo, que aumento de custo de produção. Então, é um dos gargalos. E respondendo a sua pergunta, isso é questão política, ao meu ver, tá? Falta de organização mesmo. Ok, obrigado. Nada. Mais alguém, pessoal? Então, gente, vou deixar a lista de presença aqui mais uma vez, para se alguém caiu, alguma coisa do tipo, está assinando. E o link do nosso canal no YouTube, também nos sigam no Instagram, né, que é nosso principal meio de comunicação, que é o @matilheriaufg. Professora Roberta, muito obrigado pelo seu tempo, sua palestra, excelente ambição. E Obrigada a também vocês. eu queria agradecer imensamente quem ficou até o final, participou aqui.
da nossa discussão. Uma boa noite a todo mundo. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Fico à disposição, tá? Para qualquer pergunta, me procura pelo Instagram ou por e-mail. E obrigada, professor. Obrigada a todos aí por dar essa oportunidade de falar da ovinocultura. Tchau, tchau. Tchau.